Bom, antes de tudo, uma alegria ter sido convidado pela professora Isabela para participar desse encontro aqui sobre a China. Nós sabemos que há poucas iniciativas, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né, iniciativas sérias que procurem trazer pessoas que estudam a China, inclusive também vindos da China, para manifestar as suas opiniões a partir de pesquisas também sérias. Então, parabéns pela iniciativa. Espero que o Lab China continue, e vai continuar, né, com certeza, mas sempre com essa capacidade de organizar eventos e encontros desse nível, né? E eu agradecer o convite, né? E também é um prazer estar aqui à mesa ao lado do professor Hao Qi e do professor Ho Fung Hung, que até comentei com a Isabela quando eu vi aqui, que o nome não seria tipicamente da China continental, né? O nome do professor Ho Fung Hung. E a satisfação está aqui com vocês. A Isabela me chamou para esse momento agora como debatedor, não foi? Então ela me pediu para eu provocar uma discussão, mas eu não quero provocar uma discussão com os nossos convidados, né? Senão serei indelicado, até porque eles são amigos, né? Eles são complementares, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade para provocar uma grande discussão aqui, fazer algumas afirmações que não necessariamente eu possa concordar com elas, mas que eu acho que é importante, né? Eu tive algumas experiências longa considerando o tempo que eu fui, né? Apenas morei 3 anos lá, depois ter mantido uma ida constante. Isso é muito pouco, na verdade, para se dizer que conhece a China. Mas eu fiz um pequeno roteiro a partir das provocações deles, e, claro, eu não sou economista, então eu sou um pouco um peixe fora d'água aqui, mas eu quero aproveitar essa oportunidade de peixe fora d'água, porque, às vezes, a gente traz alguns inputs, algumas provocações, né, que ajuda, né? Mesmo eu sou da área de direito, estudo mais direito internacional, relações internacionais, e eu observo muito, né, as intervenções dos economistas, que tem muito, não sou da área, e procuro sempre acompanhar, né, que aquilo, de certo modo, complementa, né? Então, eu queria aproveitar, primeiro, dizer o seguinte: na semana passada e nessa, está ocorrendo na China um momento importante da vida política anual chinesa, que são as chamadas 2 sessões, né, 2 sessions. O que esse nome se refere? Ele se refere, primeiro, à sessão da Assembleia Popular Nacional, que é o parlamento chinês, de um lado, e de outro, a sessão da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. A Assembleia Popular Nacional é o órgão máximo do Estado, né? E é um órgão com poderes decisórios. Ela se reúne anualmente, mas a cada 5 anos ela escolhe o presidente da China, né? A Conferência Consultiva Política do Povo Chinês não é um órgão do poder do Estado, mas é como se fosse uma espécie de ouvidoria, uma plataforma onde tem mais de 2.000 membros, que são representantes do Partido Comunista, representantes de partidos não comunistas. A China tem 8 partidos ditos chamados democráticos, pessoas que não são filiadas a partido nenhum, representantes da região administrativa econômica de Hong Kong, de Macau, representantes de Taiwan, enfim, de diversas classes sociais, onde eles vão apresentar propostas de lei, vão ouvir e discutir os relatórios apresentados pelo governo referente ao trabalho do ano anterior, e propor sugestões de leis para que a Assembleia Popular Nacional, o parlamento com poderes decisórios, né, aprecie também e aprove, né? E o governo, nesse momento, a Assembleia Popular Nacional, ela também estabelece uma agenda para o ano, a legislatura que segue agora. Então, é diferente do nosso modelo, porque o nosso Congresso Nacional pressupõe que ele se reúne o ano inteiro, né? É assim que a gente acredita, né?
Congresso TQQ, como se diz, né? No caso, na China, ele se reúne agora, nesse mês de março, depois é o Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, que, vamos dizer assim, durante o ano, né, trabalha para que as deliberações que foram tomadas nessas duas sessões, sobretudo pela Assembleia Popular Nacional, elas sejam executadas. E o governo, obviamente, também observa isso. Mas esse ano tem também um evento importantíssimo no segundo semestre, que é o Congresso Nacional do Partido Comunista. Então, esse congresso, diferentemente da Assembleia Popular Nacional, que é um órgão do Estado, o Congresso Nacional do Partido Comunista como o nome diz, o Congresso do Partido, né? E esse congresso se realiza a cada 5 anos e vai decidir quem são as pessoas, né, que vão dirigir o partido. Então, em 2012... houve o congresso, o último congresso foi em 2012, onde o presidente Xi Jinping foi, escolhido secretário-geral. E aí, em 2013, a Assembleia Popular Nacional elege ele como presidente da China. Aí o pessoal diz, é tudo jogo de carta marcada. É um pouco parecido também como a democracia ocidental, tem muito jogo de carta marcada. Agora, a questão é o seguinte, existe uma disputa dentro do partido, e é preciso entender que é o partido que governa o Estado. Para poder entender isso, é preciso compreender o processo histórico, né? Onde lá atrás o Partido Comunista, numa série de embates com os nacionalistas japoneses, etc., funda a República Popular da China, não é isso? E passa a governar o Estado, né? A nova China, a República Popular da China. Então, os dirigentes do partido é que vão assumir o governo do Estado chinês. Então, esse ano vai ter o Congresso Nacional, que provavelmente reconduzirá o presidente Xi Jinping para o segundo mandato. Pode ser reconduzido uma vez, né? Então, agora eu vou começar algumas provocações, né? Então, é muito fácil, né? É importante dizer isso. Desculpa, Isabela, eu estou, né, já... A visão, né, que se tem da China, nós já sabemos, né, e é normal, né, é uma visão que acaba sendo estereotipada. Se eu perguntar para o chinês sobre o Brasil, ele vai falar de futebol, vai falar de café, vai falar de Pelé, vai falar de Amazônia. O Brasil é isso, mas não é só isso, né? É muito mais que isso, muito mais diverso, muito mais complexo. A mesma coisa é a China. Se perguntar a um brasileiro que não conhece China, ele vai falar... Aliás, eu queria até, né, não sei se eu pergunto aqui à plateia, né, o que vem à mente, geralmente, né, eu vou tomar esse risco, né? Mas, geralmente, eu vou falar em poluição, né, é uma ditadura, não tem liberdade de imprensa, tem muita gente, comem coisas estranhas. Eu sempre faço esse enquete, né, com os meus alunos, assim, quando eu estou lá, eu pergunto a eles sobre o Brasil, né? Então, isso é apenas a porta, né? A porta que indica o caminho, né? A porta dos estereótipos brasileiros, a porta dos estereótipos chineses, mas para poder entender a China é preciso cruzar a porta, né? Você olha o estereótipo e diz, é por ali, aí você entra. Aí quando você entra e cruza a porta, aí, como se diz na linguagem coloquial, você vê que o buraco é mais embaixo, né? A China não é uma ditadura, como geralmente se diz. É preciso começar a discutir algumas coisas em relação à estrutura do Estado, né? A partir de agora, eu vou fazer várias provocações, né? Você tem uma disputa interna dentro do partido, grupos dentro do partido, com opiniões diferentes, o Grupo de Xangai, os Príncipes, a Youth Community, que disputam o partido. Então, se você quer disputar, se você quer entrar na política na China, entre no partido. Aí lá você se encontra e vai disputar. Você tem um processo eleitoral na base, consultando as comunidades. A partir dali, tudo é eleição indireta. Dentro desse processo de disputa, onde se elege um corpo dirigente, o birô político, que tem um mandato de 5 anos, que pode ser renovado por mais 5, e depois sai todo mundo. Não entra o filho do fulano, nem o irmão de Beltrano. Então, isso é uma questão importante de se dizer, né? É a ditadura do Partido Comunista, porque, obviamente, o partido foi lá,
numa disputa histórica, por N razões, tomou o controle do Estado e não vai dizer agora, olha, vamos fazer uma democracia aqui. Mas dentro do partido tem disputa. E o partido criou esses fóruns consultivos, essa conferência consultiva política, que se replica em diversos níveis, como uma forma de ouvidoria, ou uma espécie de locus para o dissenso permitido. Né? E aí vem uma questão importante, eu posso estar enganado, estou aqui com pessoas muito mais, 1000 vezes mais autorizadas que eu, para me corrigir e dizer que eu estou equivocado. Mas, muitas vezes, aspectos que nós atribuímos à China, eu estou falando, sobretudo, daquela visão um pouco da mídia brasileira, né? A mídia, em geral, ela desinforma muito. Então, muitas coisas que a gente, às vezes, atribui, às vezes, porque isso é coisa típica do Partido Comunista, não tem nada a ver, às vezes é da cultura mesmo chinesa, né? O chinês tem uma dificuldade imensa num debate, numa conversa, de discordar frontalmente de alguém. É ou não é? Não sei se a tradução foi boa, né? Demora, né? Do you believe that the Chinese people has some difficulty to disagree with someone? I mean, generally, because of, in order not to lose the order, not to let the order lose the pace, generally you have some difficulties to disagree directly, against another person. Agora ele também não vai dizer, não vai concordar. É bem diferente do francês, né? O alemão, né? No debate acadêmico, não, você está equivocado, está errado. Porque o chinês tem aquela preocupação de não fazer o outro, porque eles chamam perder a face, né? Então, e não tem nada a ver com o Partido Comunista, não tem nada a ver com medo de não sei o quê, porque é dele, isso já vem lá de trás, já é um jeito de conduzir. Então, tem todas umas coisas que eu estou falando do jeito, às vezes, que os brasileiros olham com muito, né, com muito estereótipo ali, e essa informação dessa grande mídia que desinforma enormemente. E já vou chegar nesse aspecto aí. E um ponto que eu tenho chamado muito os alunos, quando vão para lá os brasileiros, né, eu sempre digo, olha, a gente precisa encontrar quais são as nossas perguntas. Porque vamos nós lá, é outra provocação, né? Eu vejo os alunos brasileiros chegam lá, frente a frente com o professor, uma grande oportunidade, né, de fazer as perguntas que interessam para a gente, para o Brasil, para os brasileiros. Aí chega lá e pergunta sobre democracia, liberdade de internet, entre outros assuntos. Aí eu pergunto, isso não está nem na agenda do Itamaraty. Não está nem na agenda do nosso Ministério das Relações Exteriores. Segundo, é relevante para a gente essa discussão? Se é, tudo bem. Se não é, quais são as nossas perguntas para os chineses? Talvez eles saibam as perguntas deles em relação a gente. Aí a gente vai lá, replica a pergunta que talvez não seja nossa, seja dos americanos para os chineses. Mas a gente aqui, por um processo, né, de osmose e refletida, vai lá e faz a mesma pergunta. E não encontra as nossas perguntas. Né? Então, uma oportunidade dessa, de conversar com os chineses, é bom para poder fazer as perguntas que nos interessam. Né? Esse é um aspecto importante. Além do que, e aí é uma questão, talvez aqui eles possam, né, me corrigir, às vezes eu percebo que nós queremos ser, né, os defensores da herança ocidental, às vezes até como se fôssemos nós os fundadores dos valores ocidentais. Veja, na China eles têm uma expressão para o Ocidente, do ponto de vista político, duas expressões, por assim dizer, e talvez ele me corrija aqui os dois. Uma é Oumei e Sifan. Oumei é a expressão chinesa que é a junção de Ouzhou e Meiguo, Europa e Estados Unidos. Oumei. E aí é para se referir aos países desenvolvidos capitalistas, especificamente aqui a Europa e os Estados Unidos, não a Europa do Leste. Mas Sifan é a noção de Ocidente mais alargada, né? Que aí são os países desenvolvidos capitalistas, não só apenas a Europa e os Estados Unidos, mas vai incluir a Austrália, né?
dentre outros, o Canadá, né? Então, nessa perspectiva política, o Brasil, para os chineses, não é Ocidente, nem a América Latina. Nós somos América Latina. Então, para os chineses, nós não somos Ocidente. Estou falando do sentido geográfico da palavra. E, às vezes, nós nos colocamos nesse pacote, né? O pacote dos ocidentais. E, portanto, gera-se uma identificação ocidental que tem raízes históricas, mas é bom lembrar que esse processo de ocidentalização nosso se intensificou no final do século XIX e início do século XX. Porque antes do século XIX a gente era muito mais colorido, não é? E foi uma opção também política, né? Desculpa, pois é, tem que ir embora. Mas aí o que acontece? Aparentemente, o que pode ser muito diferente pode ter muitas semelhanças com os problemas com os quais vivenciamos. Problema da urbanização, problema da poluição, as políticas chinesas a respeito da internacionalização, da educação, são temas que eles se ocupam, temas que nos interessam também. Em estágios, em países que têm disparidades dentro do país muito grandes. E também ter essa oportunidade de conversar com a China é uma forma da gente também aprender um pouco mais sobre nós. Aí eu acho que é um ponto importante, Isabela, para mencionar, que se fala, né, a China é um governo, né, um centralizado, unitário, não é uma federação. Mas o governo permite muitas experimentações através de projetos piloto, como, por exemplo, a área de livre comércio de Xangai. O fim da política do filho único, antes de nacionalizar a política de 2 filhos para o pessoal da etnia Han, houve vários experimentos, projetos piloto em diversas províncias, em diversas cidades. Então, o governo central tem uma política interessante de permitir experiências localizadas, estuda essas experiências para depois ver como vai nacionalizar. Então, esse debate econômico, acredito que as áreas de livre comércio que tem na China já aqueles bolsões ali de abertura para o mundo, onde o governo observa atentamente como aquilo se dá e como ele vai fazer o processo de abertura. Então, veja, um Estado unitário que tem um processo de experimentação, de certo modo, institucionalizado, e às vezes até com grau de liberdade para os dirigentes. Nós aqui somos uma federação, mas uma federação onde o governo, a União, por meio do orçamento, controla tudo, né? E como não funcionamos de uma maneira plena como federação, os estados da federação não têm muita margem de manobra para fazer experimentos. Então, nós somos uma federação que não é uma federação, onde a União opera com a lógica unitária, né? E quando aprovamos uma lei, aprovamos sem experimento e aprovamos para ser aplicado no Brasil inteiro. Então, tem coisas que são muito interessantes, que precisa ser discutido, que toca de perto o que eles falaram aqui da experiência do socialismo com características chinesas. Isso é um outro tema, mas que foi bom o professor, acho que foi o professor Raul que levantou, não, foi o professor que levantou essa discussão, que ela é muito importante, né, dessa distinção, até porque, e aqui eu já me encaminho para encerrar, né, até porque se aproxima o primeiro centenário, não sei se foi dito aqui, né? O governo tem duas datas importantes que eles estão mirando já há algum tempo, para comemorar 2 centenários. O primeiro vai ser agora em 2020, o número é redondo, mas que vai ser o centenário de fundação do Partido Comunista Chinês. Na verdade, foi fundado em 1921, né? O centenário seria 2021, mas o governo estabeleceu 2020. E o governo não fala em celebração do centenário do partido, ele fala no objetivo de estabelecer uma sociedade moderadamente próspera com objetivos de renda per capita a ser alcançada. No fundo, é dobrar a renda per capita, tendo em vista a renda per capita de 2010. E a segunda meta centenária é 2050, quando se comemora os 100 anos da República Popular da China, que foi fundada em 2049. Então, 1949. Então, essas 2 metas centenárias, o governo se movimenta na direção delas.
né? Então, 2020 vai ser um ano interessantíssimo, né? Porque é onde se vai avaliar se a China alcançou essas metas centenárias. O plano quinquenal que foi aprovado no ano passado já encaminha para isso. O Congresso Nacional do Partido Comunista no segundo semestre, que vai reeleger o Xi Jinping, que foi, no ano passado, alçado à condição de núcleo do governo do partido, né? E somente Jiang Zemin, Deng Xiaoping e Mao Tse-tung tinham esse status. Então, eles se encaminham para o primeiro centenário. E esse primeiro centenário provavelmente vai trazer à baila a discussão do comunismo, ou pelo menos do socialismo chinês, do êxito ou do fracasso. E atirar o rumo que está indo a democracia ocidental, né, com toda a quebra da privacidade, né, com as restrições à liberdade de ir e vir, com essa democracia de fachada, né, e com tudo isso que a gente todo o debate agora que se intensifica muito, que colocou a tese do Fukuyama para a gaveta, né, coloca em xeque esse 2020 como ano em que se vai discutir esses temas do capitalismo, socialismo com características chinesas, o que seja. A grande dificuldade é que cada vez mais, e aqui eu termino, o mundo acadêmico ele está operando numa lógica de think tank, fazendo mais advocacy que academia. Então, estão todos envolvidos numa disputa de querer dizer como o mundo deve ser, ou como a China deve ser, ou como o Brasil deve ser, ou como os Estados Unidos deve ser, mas pouca gente interessada em dizer como é que está, como é que o mundo está, né? E descrever. E isso está muito difícil para a gente, né, que trabalha no mundo acadêmico, andar nesse limiar, onde há uma demanda estranha por advocacy, né, de você usar, né, a tua posição acadêmica para, na verdade, empurrar uma disputa retórica, discursiva, né, de visões de mundo. De modo que esses eventos são espaços importantíssimos, né, essas discussões, para a gente não entender a China e, ao procurar entender a China, procurar também fazer com que a gente, né, busque as nossas perguntas em função dos nossos interesses. Então, foram apenas umas considerações tentando estimular um pouco aí a plateia a aproveitar a presença dos dois convidados principais. Obrigado.